Último bloco do nosso programa BH Todo Dia e o tema está muito quente, mas eu gostaria de lembrar que a programação do canal Viver Brasil não para aqui, ela continua. E logo depois do BH Todo Dia, você confere Saúde e Bem-Estar com o nosso colega Fernando Rocha, combinado? E eu volto agora para o meu trono, isso! E eu não posso deixar de colocar o Feliciano nesse momento, porque ele falou, Elias, eu preciso falar algo em cima do que a Cris estava comentando. Vamos lá, Feliciano. Relembrando, né, que a Cris falou, né, justamente a questão né, de você ter a possibilidade de vender a margem de preço correta. Isso acontece muito, né, do empresário hoje falar assim, olha, se eu vender com preço inferior a esse, eu prefiro fechar. Não tem muito isso? O pessoal fala muito isso. Fala isso. Né? Então, mas o que a gente consegue detectar hoje com tecnologia, com pesquisa de mercado, com a análise, né, tanto do aplicativo com oferta como do site Mercado Mineiro? O empresário hoje, tanto o empresário como o consumidor, chefe de família, ele ganha na compra. Ele ganha na hora que ele vai atrás de uma oferta interessante. O cliente lá, né, o cliente da Cris, por exemplo, na hora que ele vai fazer, sei lá, 2.000 salgados, 2.000 doces, ele vai comprar melhor, numa oferta melhor, uma oportunidade melhor, que ele vai ter uma margem melhor que a do concorrente. Às vezes ele pode até fazer uma oferta que o concorrente não suporta. Então, isso é mercado. E hoje não precisa gastar sola de sapato mais, tem né? tecnologia. Exatamente, tem tecnologia. Antigamente era assim, Aproveita, né? né? Inclusive, você sabe que eu sou traumatizado, é por causa disso. Por isso que eu criei o Mercado Mineiro, que a gente corria atrás dos preços. Né? A questão que a gente vai falar aqui, né? Sola de sapato. Uma remarcação de preço era uma loucura. Não é? A aplicação overnight. A aplicação de um dia para o outro. Né? Senão seu mercadoria que sumia na sexta-feira no comércio. Não, na época, o pessoal ganhava mais dinheiro estocado, por exemplo, no Ceasa. Isso. Né? E na aplicação do seu estoque, né, financeiro do seu estoque, do que propriamente vendendo o produto, girando o produto. Feliciano, vamos colocar o Roberto. O Roberto tem uma coisa interessante que ele falou no intervalo com a gente. Roberto, você voltou no tempo aí, mas é importante porque a inflação está voltando. Então tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, né, Roberto? Não, de fato, ele estava comentando aqui na conversa paralela do intervalo a questão de inflação, de preço, remarcação e tal. Quando a gente volta um pouco no tempo, e aí, em perspectiva histórica, voltar 20, 30 anos atrás é pouco tempo, né? Então, há pouco tempo atrás, o Brasil passava por uma inflação astronômica, né? E eu lembro claramente, eu era criança na época, mas ia no supermercado, você via aquela maquininha de papel que colocava, imprimia o preço nas mercadorias, os caras se remarcando o dia inteiro. Às vezes você viu o quê? O mesmo produto mudando de preço 2, 3 vezes no mesmo dia. Isso é inflação, né? Esse tipo de desorganização, porque a inflação ela desorganiza completamente a economia, né? Acaba com toda a previsibilidade, por isso que é tão destrutivo e por isso que tem que ser cortada pela raiz. Esse processo hoje, claramente, não tem nada a ver com o que a gente passou no passado, tá? Mas é só um lembrete para falar, poxa, não desperta não o bicho pode deixar porque chegar nisso. Ele é mortal, então tem que ter muita atenção mesmo. E foi um processo, né, Roberto? A inflação foi crescendo, né? Então, se a gente não manter agora, você disse bem, daqui a pouco não vai estar tão distante esse passado. Não é um capricho, são 2%, são 7%, são 10%. Isso não é um capricho, tem que colocar no eixo, porque isso aí vai estimular, de fato, a pessoa ter planejamento, ter perspectiva futura, investir, e isso que vai rodar a economia e gerar um crescimento real de fato, né? Por isso que é importante ter muito cuidado. Combinado. Deixa eu aproveitar agora, nós temos aqui um VT que a gente tem que mostrar, que vai ter a ver com essa questão da pandemia. Como que é cruel, né, gente? Mesmo com todo o sofrimento, com toda a pandemia, né, com todas as doenças, as mortes, o mercado não para, não é? E aí nós separamos uma matéria, né, na verdade um comentário do Feliciano sobre uma questão que interessa muito a todos nós neste momento, né, que é a questão de testes, né, que está todo mundo procurando muito no Brasil afora. Vamos dar uma conferida. O site de pesquisas do Mercado Mineiro realizou um levantamento do preço de exames laboratoriais e vacinas. Nesse momento em que o Covid tem aparecido com muita frequência, vários consumidores têm ido nos laboratórios e também nas drogarias fazer o exame, principalmente do Covid. Nós temos variações bem significativas. Hoje o exame de Covid antígeno, AG, o suave nasal, ele custa de R$ 40 até R$ 150, uma diferença de 275%. Outro exame que tem uma variação muito grande é o exame de Covid IgG-IgM, o soro fisiológico. Ele, na verdade, custa de R$ 79,90 até R$ 200, uma diferença de 150%. O Covid RT-PCR, nasofaringe, esse exame custa de R$ 169,90 até R$ 350, uma diferença de 106%. Outro exame que é muito importante, quem está fazendo check-up sabe que as variações são significativas, principalmente aquele que não tem plano de saúde,
Quando ele vai fazer o exame de plaquetas, por exemplo, ele paga de R$ 8,00 até R$ 21,00, uma diferença de 162%. Quando a gente fala em exames como o urina rotina, custa de R$ 10,00 a R$ 18,00, uma diferença de 80%. Proteínas totais de R$ 8,00 a R$ 30,00, uma diferença de 275%. E a maior diferença é de colesterol total, com a diferença de R$ 15,00 a R$ 56,50. Uma vacina que está sendo muito procurada nesse momento é a vacina contra a gripe, influenza, a tetravalente, que custa de R$ 30,00 até R$ 80,00, uma diferença de 166%. Com relação aos preços médios, tivemos aumentos em alguns exames. O próprio exame do Covid RT-PCR, que o preço médio era R$ 230,00 em julho do ano passado, passou agora para R$ 242,00, um aumento de 5,16%. Outro exame que subiu bastante foi o exame de glicose ou glicemia, que o preço médio era R$ 10,85, passando agora para R$ 11,32. A maioria dos exames aumentaram bastante, por isso que os consumidores, além de escutar os médicos que estão aí pedindo os exames, para ver se o laboratório ou clínica é realmente adequado, eles têm também que pesquisar bastante, porque senão pode ser um prejuízo muito grande para o bolso. É uma coisa absurda, né? A gente pensar que nós tivemos exames vencendo no ano passado, né? no armazém do Exército lá em São Paulo. Feliciano, é um absurdo isso. Complementando, né, a gravação, realmente, a participação, o que acontece? Isso me impressiona muito. Justamente porque são mercados que são pouco explorados. O consumidor acha que ele sai do hospital, o médico ele prescreve que você vai encontrar o mesmo valor em todas as drogarias, não tem. Isso é mercado. A gente fala que exame é mercado, vacina é mercado, funerária é mercado. Bem lembrado. Entendeu? Então são essas coisas que são diferentes do supermercado, da carne, claro, do combustível, que a gente tem que ficar atento o tempo todo, né? Então, nesse momento, a gente viu muita gente explorando. Né? Nós temos dados, fotos de antes e depois, né, durante a pandemia. Então, você vê até quando que o empresário vai aproveitar de um momento trágico, como a gente viveu na economia, e ganhar dinheiro mesmo. Ele não tem o momento palavra. Do poder público, né? Tem que ter algum tipo, né, de fiscalização, né? Ou então uma distribuição, né, gratuita de exames, Exato. que inclusive é importante para o próprio para equilibrar o mercado, inclusive. Né? E para os números, né? Para a gente poder controlar melhor a situação. É muito preocupante, falando de saúde, né? A gente não está falando aqui de diversão. Não, totalmente diferente. É um momento complicadíssimo, né? Então, realmente, eu preocupo muito com essas questões de saúde, com gastos, porque isso acontece, Elias, muita gente perdeu o emprego e perdeu o plano de saúde. E não consegue manter o plano de saúde, ou deixa somente para o filho, ou para uma pessoa mais idosa dentro de casa. E a gente está num momento muito sensível psicologicamente, obviamente, então isso acaba gerando mais efeitos na saúde. Então a gente tem mais gastos e as pessoas não têm recurso. Né? Então, exame, por exemplo, você não consegue gratuitamente. Vacina, você viu, né? Agora que a gente está conseguindo. Né? A vacina da gripe, né, em si, a gente acompanha esse mercado, caiu de preço. Caiu de preço? Caiu de preço. Por quê? O que acontece? Isso vai evoluindo também. Novas vacinas vão entrando, as mais caras, mais concorrência. Então, é mercado. A gente tem que botar na cabeça que o tempo todo, desde o pneu do seu carro até a vacina, a funerária, tem que pesquisar, porque as diferenças são absurdas. Ok. Deixa eu aproveitar aqui, o Henrique Delgado, ele participando com a gente, ele faz uma pergunta para vocês assim, ó. Pensando em educação financeira, quanto devo poupar por mês do meu salário, pensando principalmente na minha aposentadoria daqui a poucos anos, assim? Vamos lá, o que vocês têm a dizer, Cris? Bom, então, essa questão de sempre falar um percentual padrão, né? É difícil porque depende muito do objetivo dessa pessoa, de como ela quer se aposentar, em quantos anos ela quer se aposentar, da renda que ela tem disponível e da possibilidade. Tem gente que hoje, né, a gente falando aqui sobre inflação, tem gente que realmente não consegue separar um percentual. E existem vários métodos, né, que falam sobre a questão do investimento, de como fazer esse orçamento familiar. Tem o método do 50-30-20, que realmente é de separar esses 20% para reservas e para investimentos. Isso. E tem outros, né? A gente sempre fala assim, em no mínimo 10%, mas a pessoa precisa adequar isso à realidade dela. A gente acha que educação financeira é estritamente matemática, né? E as pessoas às vezes se fixam nisso e às vezes até desistem, porque eu não levo jeito para matemática, então eu nem vou estudar. Mas, na verdade, não. Às vezes é uma mudança de hábito, é realmente entender a importância de ter uma reserva financeira, de entender o quanto você
pode investir nesse momento, né? Qual é o seu custo de vida? Qual é a sua renda? Essa diferença, você consegue reduzir esse custo de vida para resgatar, né? Para reservar esses 10%? Se sim, reserve. Se você puder reservar mais, reserve. Mas tudo isso depende muito de um planejamento pessoal, né? Da pessoa olhar para a própria realidade. Mas eu sempre fixo nesses 10% de reserva de emergência, 10% para um investimento a longo prazo, inclusive a aposentadoria. Então, a gente fica nesses 20%. Infelizmente, a gente sabe que não é a realidade de grande parte dos brasileiros, e aí a gente vai aproveitando esses métodos e adaptando a realidade de cada um. Ô Cris, por falar em planejamento, por exemplo, se num mês eu não conseguir 10%, mas no outro eu consegui um pouco mais, sei lá, 15%, isso vale? Dá certo? É válido. A gente sempre fala, né, para tentar fixar um valor, um percentual, porque é mais fácil a gente manter aquilo como meta, né? Porque o que acontece muitas vezes é que a gente, esse mês eu não consegui, então eu vou terminar de gastar o que eu conseguiria guardar e mês que vem eu vejo. Às vezes, mês que vem eu coloco os 20%. E às vezes isso não vai acontecer, né? Então a gente demora a criar essa mentalidade mesmo de que aquilo, a gente sempre fala, né, no financeiro, de se pagar primeiro. Você reservar parte do seu salário, da sua renda, é um cuidado que você tem com o seu eu futuro, né? É uma forma de você melhorar a sua segurança, sua estabilidade. Então, é como a gente fala, se você paga um boleto que tem juros, por que você não vai se pagar, né? Pensar nessa segurança. Então, pode funcionar sim, como eu falei, né? Cada um tem sua realidade e imprevistos acontecem, a gente sabe, mas eu sempre gosto de trabalhar no fixo. Eu acredito que isso ajuda, principalmente quando a gente não tem um controle. Chão, né? Ajuda a gente a se planejar. Eu tenho que viver com 90%. Entendi. Então, mais eu concreto, tenho que me né? encaixar nessa renda nova aqui, retirando esses 10%. É muito difícil quando a gente deixa isso variável, principalmente se é alguém que realmente não tem esse controle. Então, ela criar esse controle pensando já que se não conseguir esse mês, no mês que vem ela faz, a chance de nunca chegar ao objetivo é maior. Tá bom. Vamos entrar com o Roberto, porque ele falou do BMG, né? Um pouco da história do BMG, que trabalhava muito com os aposentados, né, Roberto? Só que hoje a gente tem as pessoas idosas, a população idosa vai aumentar muito, com uma qualidade de saúde, a gente espera, né? E com a qualidade de saúde pode trabalhar mais também. O que você, né, poderia aconselhar, por exemplo, no caso do Henrique aqui, que ele perguntou, essa questão de planejar a nossa aposentadoria. Isso é importante? Como é que a gente deve trabalhar isso, hein, Roberto? O Henrique, ele mineiramente, aqui eu vou perguntar, o Henrique mencionou a idade dele? Eu sei que é uma coisa Não, ele não mencionou. Ele falou que é daqui a poucos anos. Então, digamos que ele tenha 60 anos, vamos dizer assim. O que é importante? A gente, como todo ser humano, né, a gente tem a nossa vida produtiva, no sentido de trabalhar, acumular renda, e chega um momento que a gente olha para frente e a gente tem uma vida ainda, né, um período de vida, mas que a gente não vai ter a mesma continuidade daquela renda específica. Indo um pouco que a Cris falou, que é exatamente isso, você acumula a renda para consumir no futuro, né? Isso que é o princípio da aposentadoria. Funcionários públicos ou planos de previdência que têm uma vinculação mais de perpetuidade, eles endereçam muito bem isso, mas para a pessoa média normal, profissionais liberais, iniciativa privada, a gente tem que se programar para tal. Existem os planos formais de previdência, mas basicamente o que a gente faz? A gente acumula. Chega um belo dia que a gente olha para frente e, puxa, tenho o quê? Tenho uma vida ainda a continuar. O que é muito importante? Ver a expectativa de vida, e também tem uma estatística envolvida aí. Qual que é a expectativa de vida a partir daquele momento que você fala, puxa, agora eu vou aproveitar minha vida, aposentei, e etc. A partir daquele momento determinado, e mais, a pessoa vai viver até os 90 anos de idade, se tem 20, se tem 30 anos para viver, basicamente o princípio dessa renda perpétua é aquele valor acumulado aplicado em instrumentos financeiros previsíveis, porque daí naquele momento da vida você não vai entrar em risco de loteria, de usar suas reservas que você acumulou a vida inteira e poder, numa aposta mais agressiva, perder aquele dinheiro. Então, aquela reserva com muito suor acumulada, aplicada em investimentos previsíveis e, de preferência, que tenham vinculação à renda real, ou seja, a taxa de juros vinculada com uma inflação mais um cupom para preservar a renda, que aquele fluxo
o teórico ideal é que ele se extingua ou acabe justamente no dia que você morrer. Então, isso que é a ciência da previdenciária, enfim, é aquela reserva caber numa renda perpétua, numa perpetuidade até determinado momento, que é a tua expectativa de vida, e aquele dinheiro ser encaixado no fluxo mensal de forma que você possa gozar com tranquilidade, saúde e sem preocupações materiais esse período. Então, é isso que é importante. Acumular, fundamental. E aí você perguntou, puxa, e se um mês não dá, no outro dá? É uma conta, vai compensando. Chega a acumular aquele volume todo, que já vai rendendo no primeiro momento até a acumulação. E aí sim, você pode ter instrumentos financeiros mais agressivos, porque está numa acumulação. Então, se essa operação de risco que vai dar muito mais que a outra der errado, eu tenho tempo para corrigir isso. Mas quando você chegar lá na tua idade de fazer a derivada para olhar uma vida sem renda formal ou aposentado, que aquela reserva seja consumida naquele período futuro e encaixe de uma forma adequada para bancar essa vida de aposentado. Então, é basicamente isso que eu acho que é o importante de que as pessoas terem consciência. Então, isso aí poderia ser desenvolvido, que a gente falou, educação financeira, desde a escola, porque criaria uma consciência e criaria uma preocupação e essa visão de poupança, né? Porque tem muita gente que sai gastando todo o dinheiro que vê na frente. Então, de uma forma sem pensar no futuro. Então, é muito importante esse planejamento, essa consciência. O BMG, dentro das segmentações que a gente tem lá de clientes, a gente tem alguns produtos que procuram trazer esse conceito de educação financeira e começar a estimular o cliente a ter uma mentalidade de poupador. Depois eu posso até falar um pouco, depois, num momento. Não, vamos aproveitar agora. Aproveita agora, porque eu fiquei curioso, porque o Feliciano, eu não sei se você notou, Roberto, o Feliciano falou assim, olha, de repente o PMG tem algumas, né, ao invés de você pagar o IPVA, né, o IPTU, você pode aplicar em alguns produtos. Quem sabe o BMG pode dar uma dica. Vamos nessa, por favor. Nós temos uma base de produtos de renda fixa bem interessante, com preços adequados, taxas competitivas, mas um produto de educação financeira indiretamente inserido nele, qual que é? O cliente ele tem várias funcionalidades para usar dentro do banco, né? Fazer pagamento, consumir empréstimo, enfim, seguros, etc. O banco tem uma métrica de fazer com que a usabilidade do cliente das diversos produtos do banco revertam em algum mecanismo de cashback ou de vantagem de ter um depósito num cofrinho virtual. E a partir desse cofrinho virtual, o cliente começa a acumular os bônus desse relacionamento e chegando em determinados montantes, a gente vai aplicando diretamente no CDB e vinculando para o cliente. Então, é um mecanismo de gerar um primeiro conceito de poupança automático para o cliente e para ele desenvolver esse mecanismo. Ao mesmo tempo, e olhando muito a questão das mídias sociais, das formas de comunicação virtuais que são eficientes, dentro do nosso canal de investimento, a gente tem uma equipe de consultores e a gente procura fazer ações no sentido de YouTube, etc., para explicar alguns conceitos financeiros, produtos financeiros, a questão do momento de vida de cada um. Então, um cara de 20 anos está num outro momento de 35, está diferente dos 50. Como que é a fase de acumulação e como que é importante ele entender essa relação do presente com o futuro e a necessidade de ter uma renda perpétua depois, lá na frente, como que ele consegue endereçar e planejar isso melhor? Então, a gente procura também, através desses instrumentos, desses canais, fazer programações de educação financeira para atingir os clientes. Mais e mais a gente está investindo nisso, tá? Muito bom. Um velho e bom CDB. Gostei disso. Sempre uma boa, né? Uma dica importante, assim, né? Roberto, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria demais, né? Primeiro agradecer a sua participação, mas não tem jeito, eu fico muito curioso, né? E ali atrás temos umas guitarras. Eu queria que você falasse um pouco desse hobby seu aí. Que história é essa? Isso chamou muita atenção, assim. Vamos lá. As minhas guitarras, né? Eu comecei a ter contato com um instrumento musical com uns 14, 15 anos. Aí eu comecei a tocar e tal. Daí até os 21, 22 eu me engajei um pouco mais. Tive algumas bandas, até toquei em alguns lugares aqui em São Paulo. E comprei a minha primeirinha lá, bem simplesinha. Depois, quando eu comecei a tocar mais frequentemente em lugares, enfim, recebendo algum dinheiro para ganhar, comprei uma melhor. E foi assim durante muito tempo. Daí, quando eu comecei a ter uma vida profissional
mais engajado e tal. Isso, e comecei a ter a música ficou de lado, né? Dinheiro que me dava liberdade de algumas questões relacionadas a hobby, eu comecei a comprar guitarras. E daí eu montei essa coleção. Eu tenho 24 guitarras aqui. Eu acho que você está apostando na aposentadoria aí. Daqui a pouco você vai voltar no jovem tocando guitarra agora, né, mais para frente. Em qualquer eventualidade eu monetizo elas, né? Qualquer eventualidade eu faço bastante uma pequena loja aqui em casa. Roberto, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado mesmo, sei da sua correria, mas em nome do canal Viver Brasil, muito obrigado, tá? Um prazer, em nome do BMPG, é um prazer ter participado aqui com vocês e tendo outras oportunidades, eu posso colaborar com certeza. Tamo junto. E também foi um prazer estar presente. Vindo a Belo Horizonte, venha comer um pão de queijo com a gente, tá bom? Combinado. Um abraço, obrigado, querido. pessoal. Valeu demais. Poxa, muito bacana, né? A gente teve a participação do Roberto aqui conosco e também queria agradecer. Feliciano, sua participação sempre importante. Muito obrigado pelo seu trabalho, viu? É um prazer, Elias. Para toda Belo Horizonte, muito, muito importante. Eu que agradeço a possibilidade, a gente está sempre à disposição, é só chamar que a gente vai estar trazendo novos números aí. Parabéns, tá? Obrigado. Cris, e aí é muito legal a gente ver uma figura nova, né, trazendo uma outra dinâmica e preocupada principalmente com esse pequeno, né, o pessoal da MEI. Então, parabéns pelo trabalho e conte conosco, tá bom? Obrigada, Elias. Foi um prazer estar aqui e, claro que em novas oportunidades também, estamos aí à disposição para continuar esse trabalho. Muito bom. Nas redes sociais, onde é que a gente te encontra? Fala Cris Finanças, né? @Fala Cris Finanças. Hoje eu estou bem focada no Instagram, então quem quiser me encontrar, só ir lá. E no site, né? O site tradicional. Mercado Mineiro, né? Que todo mundo já tem acesso. mercadomineiro.com.br e o aplicativo Com Oferta, né? Com Oferta. Com Oferta. É só baixar o comoferta.com, que é onde que o consumidor encontra e troca informações de ofertas. Isso Muito bacana. A gente pode interagir também, Pode, é né? forma colaborativa. Eu acho uma oferta interessante, eu cadastro, aí você vê lá a oferta próxima de você. Perfeito. É muito legal. Obrigado, viu, gente? É um prazer. Sejam sempre bem-vindos, tá bom? Obrigado. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. Eu queria muito agradecer a sua participação e lembrar que essa história sobre economia, né, educação financeira, ela volta também em outros momentos, tá bom? E se você tem alguma dúvida, quer sugerir algum tema, tem algum, por exemplo, aposentadoria, parece que apareceu muito forte aqui, então sugira no nosso chat, né? Vamos trabalhar, como o Feliciano falou, de forma colaborativa com o nosso canal Viver Brasil. As nossas redes sociais estão aí à sua disposição e você pode interagir conosco. Lembrando que o programa que você conferiu agora ao vivo, já já ele fica à sua disposição no YouTube e acompanhe os horários alternativos na nossa programação. Daqui a pouco tem Saúde e Bem-Estar com Fernando Rocha. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu sobrei!